Esse pode ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. O que está acontecendo agora é a prova definitiva do que muita gente se recusa a enxergar. O Brasil não está sendo governado, está sendo saqueado e os responsáveis têm nome e endereço. E eu vou citar todos eles. Mas antes de falar do Banco Master, dos ministros do STF, do filho do presidente, do irmão do presidente, eu preciso que você entenda como chegamos até aqui. Porque esse escândalo não nasceu do nada. Ele é produto de um processo. E entender o processo é a única forma de não ser enganado de novo. A Lava Jato expôs o maior esquema de corrupção da história do nosso país. Deltan Dallagnol, um dos líderes da operação, veio no meu podcast falar sobre isso. Hoje é deputado federal, depois de ter sido destruído pelo sistema. Sérgio Moro, o juiz, virou réu. A Lava Jato foi dizimada. Por quê? Porque Bolsonaro entrou. E Bolsonaro se tornou a maior ameaça que esse sistema já viu. Não porque era santo e eu não defendo político. Eu só tô trazendo fatos, mas porque ameaçava o sistema. E quando você ameaça o esquema, todos que têm rabo preso entram em pânico. Criaram uma união jamais vista nesse país. Executivo, legislativo, judiciário, imprensas, artistas, academia, todos alinhados contra uma ameaça comum. Quando Barroso subiu no palanque e gritou que vencemos o bolsonarismo, era exatamente isso que ele estava querendo dizer. Lula foi descondenado e voltou à presidência. Com todos os ministros alinhados, com o STF do lado, com a narrativa do amor venceu. E 3 anos depois, a história se repete. Só que piorada. Agora deixa eu te contar o que está acontecendo. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela 2ª vez em 4 meses. Na primeira estava no aeroporto de Guarulhos, um jatinho particular em direção aos Emirados Árabes. Dessa vez, a Polícia Federal chegou antes do amanhecer na porta da casa dele. Quando abriram o celular, encontraram um grupo de WhatsApp chamado A Turma, uma milícia privada. Gente paga para monitorar jornalistas, ex-funcionários, desafetos. O chefe dessa operação, chamado de Sicário, recebia R$1 milhão por mês. 1 milhão por mês! Sobre o jornalista Lauro Jardim, do Globo, o Vorcaro mandou a seguinte mensagem: quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Sobre a empregada que teria ameaçado, tem que moer essa vagabunda. Esse é o homem que jantava com ministros, que entrava no Planalto do Palácio e que tinha o número de todo mundo no celular. E no mesmo dia da prisão, o Sicário foi preso. À tarde estava desacordado na Superintendência da Polícia Federal. Segundo informações, tentou suicídio. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quem se suicida dentro da Superintendência da Polícia Federal, onde tudo é filmado e monitorado, tendo tanto a contar? Alguém que conhece nomes, alguém que se abrisse a boca, levaria muita gente junto. Agora vem o que a mídia mainstream não tá colocando junto do jeito que precisa colocar. No celular de Vorcaro, a Polícia Federal encontrou 47 contatos ligados ao STF. O presidente do Banco Central, os presidentes da Câmara e do Senado, ministros do governo, senadores, deputados. E as mensagens mostram muito mais do que contatos. Mostram encontros, favores, combinações. Dias Toffoli e Vorcaro se encontraram ao menos 10 vezes, segundo o relatório da PF. Toffoli foi até convidado para o aniversário do banqueiro. A família de Toffoli tinha negócios num resort de luxo, cujas cotas passaram pelas mãos do cunhado de Vorcaro. Quando o caso Master chega na mão do STF, adivinha quem foi sorteado o relator? Toffoli. Como relator, ele decretou sigilo máximo, mandou lacrar as provas, tirou acesso da Polícia Federal dos materiais, sendo que ele viajou num jatinho particular com um advogado de um dos presos da operação. A Polícia Federal pediu suspeição dele. Os outros 10 ministros se uniram, disseram que Toffoli não tinha conflito de interesses, assinaram uma nota de apoio e só depois ele pediu para sair. Alexandre de Moraes, a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, tem um escritório de advocacia que fechou um contrato de 129 milhões com o Banco Master.
antes do banco colapsar, antes das investigações explodirem. E hoje saiu mais. No celular do Workaro, a Polícia Federal encontrou mensagens enviadas a Moraes no próprio dia da prisão do banqueiro, novembro de 2025. Às 7 da manhã, Workaro escreveu: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Moraes responde na hora, mas as 3 respostas eram de visualização única, o tipo de mensagem que se apaga depois de lida. Não existe rastro. Flávio Dino, o mesmo que subiu no trio elétrico no carnaval fazendo L. O primeiro ministro comunista do STF, comemorado publicamente pelo presidente quando o ministro entra na corte. Esse mesmo ministro suspendeu a quebra de sigilo da amiga do Lulinha na CPMI do INSS, no mesmo dia em que foi aprovada. E aí ele diz com cara séria que ministro não tem lado político. Irmão do Lula, Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, um dos sindicatos que mais desviou dinheiro do INSS. O esquema roubou mais de 6 bilhões de aposentados e pensionistas. 64% desse valor foi durante esse governo. O filho do Lula, Lulinha, aparece nas investigações do INSS com viagens pagas pelo operador do esquema, com 25 milhões de reais em movimentações suspeitas e uma mesada de 300 mil reais por mês, vindo de quem roubava aposentado. E não é a primeira vez, eu trabalhei na Oi. Eu vi com meus próprios olhos milhões saindo na direção da Game Corp, a empresa do Lulinha. O procurador da Lava Jato foi direto. O maior ativo que a Oi buscava era o sobrenome do sócio. O caso foi arquivado pelo STF. Ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que saiu do cargo há pouco tempo, tinha escritório da família recebendo 5 milhões de reais do Banco Master. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, foi quem indicou Lewandowski para o banco. Workaro descreveu uma reunião no Palácio do Planalto com Lula, 3 ministros e o futuro presidente do Banco Central. A mensagem para a namorada foi simples: foi ótimo, muito forte. Esse é o Brasil real, não é o que eles mostram. Agora deixa eu mudar o rumo da conversa, porque eu preciso falar de você. Eu acabei de voltar do Paraguai. Comprei um iPhone, um iMac e uma câmera. Tudo 50% mais barato do que no Brasil. 50% por causa dos impostos! Você tem ideia do que seria a sua vida se tudo custasse 50% menos? A prestação do carro, que hoje não cabe no seu orçamento, caberia. A entrada do seu apartamento, que parece impossível, seria possível. A viagem que você adia há anos aconteceria. O celular que você quer, mas não consegue justificar, estaria na sua mão. Isso não é abstrato, é a sua vida real, concreta, que está sendo roubada todo mês. E eles têm uma explicação pronta para isso. Chama-se justiça social. A esquerda abraça as minorias, aponta um inimigo, coloca todo mundo como vítima e vende esse sonho para justificar cada novo imposto. No governo Lula, um imposto a cada 37 dias. E esse dinheiro não volta para você. Ele vai para a máquina, vai para quem tá dentro, vai pro esquema. Enquanto isso, as empresas brasileiras sufocam. O Brasil tem uma das maiores taxas de mortalidade de empresas do mundo. Cada empresa que fecha é um emprego que some. É uma família que perde renda. É mais gente dependendo do Estado. Dependência é controle. A lógica é bem simples. Quanto maior o Estado, maior o poder nas mãos de quem está no poder. E quanto mais você vota neles, mais você financia a sua própria prisão. O único jeito de sair disso é a população se unir e lutar contra isso. Tirar o poder de quem está no Estado, diminuir os impostos, diminuir a máquina pública, devolver o dinheiro e o poder para quem trabalha. Quando você vota na esquerda, você está votando por mais impostos, por mais controle e por conivência de tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo. Eles controlam o executivo, o judiciário e o legislativo, jogam provas no lixo, eliminam investigações. E quando alguém sabe demais e está prestes a falar, você sabe muito bem o que acontece. A cabeça de muita gente ainda está fechada para isso. Compartilhe esse vídeo. Você pode ser o motivo por alguém acordar. É quando o povo se une que a gente muda um país.